Graça e paz, querido irmão, seja mais uma vez bem-vindo a mais uma mensagem vinda do coração de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor Mozarlino, pastor da Igreja Batista da Prata, aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e é muito bom que você esteja participando aqui conosco desse momento de mensagem, desse momento que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa eu colocar aqui, sempre eu ponho, né? Se inscreva aqui no nosso canal, deixa ali o seu like, o seu gostei, o seu joinha, participe escrevendo aí no chat, dando boa noite para os irmãos, dizendo que você está aqui conosco, e também escreva nos comentários lá embaixo o que a mensagem falou, o que a mensagem te abençoou, e também, claro, compartilhe essa palavra para aqueles que você sabe que estão precisando dessa palavra. Hoje nós estamos trazendo a penúltima mensagem da série Pequenos Salmos e Grandes Mensagens. Estaremos lendo o Salmo 133, a 14ª mensagem acerca desses salmos, chamados Salmos de Peregrinação, ou os Cânticos dos Degraus. Nós começamos lá em janeiro, hoje, dia 20 de abril de 2022, estaremos trazendo a penúltima mensagem, e na terça-feira que vem, dia 26 de abril, a última mensagem sobre os salmos de peregrinação, o Salmo 134. Tá certo? Então já deixa a sua Bíblia aberta aí no Salmo 133. Enquanto isso, você pode me ajudar fazendo o seguinte: manda mensagem aí no WhatsApp. Olha, eu mandei para você o link. Assista agora essa palavra junto comigo. É uma palavra abençoadora, a palavra do meu pastor, a palavra do meu amigo. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. E se ele não puder assistir na hora, a mensagem fica gravada, ele sabe que teve a mensagem, e isso vai ser muito bom. Tá certo? Então, vamos orar para que Deus possa nos usar nesse momento. E você sabe bem, né? Eu espero que você possa ser tocado pelo Espírito Santo e também participar das nossas programações ali na Igreja Batista da Prata, no centro de Nova Iguaçu, domingo às 10 às 18 horas. Será uma alegria, um privilégio muito grande receber você. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, estaremos lendo agora. Rogamos que o Teu Espírito Santo nos fale, nos conduza, nos direcione, a Deus, e que sejamos fortalecidos no Senhor, aprendendo sobre as Suas grandes verdades. Nos completa, nos abençoa, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 133 é bem pequeno, são só 3 versos da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você já sabe até de cor, né? Eu vou ler a Nova Versão Internacional, que diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Como você pode ter notado, nessa série de sermões eu tenho começado quase todos eles com uma ilustração para ajudar você a entender e aplicar, né, a história e a mensagem do Salmo. Eu vou começar então com uma história muito interessante, uma história de origem judaica. Conta que 2 irmãos, um era solteiro, o outro era casado. Eles compraram uma terra e ali começaram uma plantação, se tornaram sócios nessa plantação e começaram então a produzir bastante coisas agrícolas, né? Colheram bastante sementes, ficaram muito felizes. E eles combinaram então, como irmãos, que eles dividiriam essa colheita meio a meio. E assim foi por muito tempo. Mas olha só que coisa. Um dia, o irmão solteiro pensou o seguinte: não é justo que meu irmão e eu dividamos igualmente a colheita, porque o meu irmão é casado e a família dele é numerosa. Sabe o que eu vou fazer? Todas as noites
levarei escondido um saco de grãos do meu celeiro para o celeiro dele. Curioso foi que o irmão casado, o outro irmão casado, pensou algo parecido. Ele estava lá sentado na sua casa e pensou o seguinte: não é justo que meu irmão solteiro receba a mesma quantia de grãos que eu, pois um dia meus filhos me sustentarão e ele não tem ninguém que o ajude. Sabe o que eu vou fazer? Pensou ele. Vou levar parte dos meus grãos em segredo para o celeiro dele. E assim fez. Com o passar do tempo, tanto o irmão solteiro quanto o irmão casado, ambos ficaram admirados ao notar que, apesar das suas doações diárias, secretas, seus estoques não diminuíam. Mas certa noite, o mistério acabou. Os dois se encontraram, carregando os grãos um para o celeiro do outro. Aí eles entenderam o que estava acontecendo. Eles deixaram então o saco de sementes cair no chão, se abraçaram emocionados e demoradamente. Aqueles dois irmãos perceberam quão felizes, quão abençoados, como era bom viver em uma união fraternal tão profunda, tão grande, tão sincera. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Salmo 133 trata do mesmo tema dessa história. Não há nesse salmo nenhum lamento, não encontramos também nenhum traço de amargura, como a gente vê em alguns outros salmos. Mas como cântico de peregrinação, é fácil entender por que os peregrinos cantavam esse hino enquanto adoravam a Deus em união, como o povo esperançoso da promessa de Deus que era. Uma outra informação muito importante para a gente entender esta mensagem do Salmo 133 está no título. É a autoria, é um salmo davídico, ou seja, um salmo de autoria do grande rei Davi. Provavelmente, Davi o escreveu quando, depois de 7 anos governando em Hebrom, ele passa então a reinar em Jerusalém, e tendo assim todas as 12 tribos de Israel sob o seu governo. Para entendermos melhor a linda mensagem, a profunda mensagem, até a poética mensagem deste salmo, é importante recordarmos um pouquinho de história, da história do povo de Israel, no momento descrito neste salmo, e aprendemos assim o que a gente chama de pano de fundo, o que está por trás, a história por trás do Salmo 133. Rapidinho, uma breve recapitulação da história do povo de Israel a partir de Samuel. Samuel foi o último juiz de Israel, ele ungiu Saul rei e a contragosto seu, ele fez a transferência da teocracia para a monarquia, ou seja, há muito contragosto do Samuel, do juiz Samuel, do profeta Samuel, do sacerdote Samuel, do líder, do grande líder que Samuel fez. Ele fez contra a vontade dele a transferência da teocracia, ou seja, Deus que governava o povo de Israel, para a monarquia, porque esse foi o pedido do povo. E Saul foi ungido rei. Mas Saul teve um reinado de 40 anos, veja só, totalmente desastroso. E depois da morte de Saul, explodiu uma guerra civil. E Davi foi colocado como rei pelos homens da tribo de Judá em Hebrom, ao sul de Israel. Mas Abner, capitão do exército de Saul, ele, depois da morte de Saul, constituiu Isbosete, um dos 4 filhos de Saul, como rei sobre todo Israel. E isso provocou a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi.
Com a morte de Abner, comandante de Isbosete, pelas mãos de Joabe, que era comandante de Davi, as tribos sob o comando de Isbosete ficaram muito fragilizadas. E pouco tempo depois, Isbosete foi assassinado traiçoeiramente em sua própria cama. Ele foi decapitado por dois dos seus próprios capitães, Recabe e Baaná. Esses dois capitães, eles esperavam ser recompensados por Davi. E foram lá, todos eufóricos, e dizendo: nós matamos o seu inimigo, nós matamos Isbosete. Mas veja só, ao invés disso, ao invés de recompensar Recabe e Baaná, Davi os puniu e os matou como traidores e enterrou Isbosete no túmulo de Abner, em Hebrom, mostrando assim um cuidado, mostrando assim uma responsabilidade para com aquele que fora ungido. Após esse triste fato, todas as tribos de Israel vieram a Davi e falaram para ele, em 2 Samuel, capítulo 5, verso 1, somos do mesmo povo que tu és. E assim ungiram Davi, rei sobre todo Israel, e sob o seu reinado, as 12 tribos de Israel viveram na mais profunda paz, desfrutaram de uma grande prosperidade. Davi lutou muito, mas foi vencedor nas suas batalhas, e mesmo diante dessas lutas, dessas guerras que ele travou com os filisteus, com outros povos, o povo, a nação de Israel, dentro delas havia prosperidade, havia paz. Sob o reinado de Davi, as 12 tribos de Israel vinham juntas. Esse é o pano de fundo, essa é a história por trás do Salmo 133. Sobre o reinado de Davi, as 12 tribos de Israel vinham juntas a Sião celebrar as festas que a lei ordenava que eles celebrassem, e vinham juntas adorar a Deus. E essa união, esse tempo, esse clima de irmandade, de paz e alegria, esse é o pano de fundo do Salmo 133. Davi foi elevado ao status de monarca do Reino Unido de Israel, instituindo Jerusalém como capital nacional e centro religioso, já que para lá ele levou a arca do Senhor. Então nós vemos que após muitos anos de ruptura, muitos anos de afastamento, finalmente todo o povo de Israel, todas as 12 tribos de Israel estavam novamente unidas e, principalmente, adorando a Deus, lado a lado, coexistindo como um só país e um só povo. Diante, então, desse sentimento de alegria, de exultação, de contentamento, de bênção de ver o povo unido, Davi, então, escreve o Salmo 133 e apresenta essa união dos irmãos sobre dois aspectos muito importantes que eu quero falar para você agora, para que também possa ser na sua vida. O primeiro aspecto é o que é a união fraternal, o que é a união entre os irmãos. Confere comigo, vamos ler o verso 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Você que é, já como eu, crescido no Evangelho, vai lembrar da versão Almeida Revista e Corrigida. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Meu amado, a primeira coisa que se deve notar é que a união de que o salmista fala
não é simplesmente o encontro numeroso dos filhos de Israel durante uma das festas em Jerusalém. Não, não era isso. Embora Davi pudesse ficar lá de cima do seu palácio, contemplando o povo chegar a Jerusalém para louvar e adorar a Deus nas festas dos Pentecostes, nas festas da Páscoa, na festa dos tabernáculos, o que Davi tem em mente é os irmãos viverem em união. Perceba só, não é algo passageiro. O que Davi quer dizer aqui, que como é bom, como é agradável que os irmãos vivem em união, não é apenas nas festas, não é algo passageiro como uma festa, como um encontro social, que a gente termina com um abraço e depois diz tchau, até logo, até amanhã, até domingo que vem. Não. Davi fala de algo perene. Davi fala de algo duradouro. Davi fala de algo inesgotável. Davi, veja só, ele fala que essa união entre os irmãos, essa boa união entre os irmãos, não é uma circunstância, não é um momento, não é algo passageiro, mas Davi fala que essa boa união entre os irmãos é algo, é um estado permanente. É por isso que o texto fala de alegria e tem duas figuras marcantes, descrita em dois adjetivos. O primeiro deles é bom. Ó, quão bom! Como é bom que os irmãos tenham união. A mesma palavra, bom, pode assumir sentidos maiores, mais profundos, mais intensos até, que cabem bem na intenção de Davi de valorizar de sobremaneira a união fraternal. Então nós podemos perfeitamente ler como é formoso, como é magnífico, como é precioso que os irmãos vivam em união. Sabe por quê? Isso quer dizer, querido, que há benefícios coletivos e individuais nesse vínculo fraternal, nessa união de amor fraternal, nessa união comunitária. Em outras palavras, há um valor prático positivo nessa unidade comunitária. É muito bom, é formoso, é magnífico, é precioso que os irmãos vivam em união, se amem fraternalmente. Segundo adjetivo que qualifica a união entre os irmãos é agradável. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave é, traduz o Almeida. Mas perceba algo, presta atenção. Pastor Arival Dias Casimiro, ele escreve que há coisas que são boas, mas não são agradáveis. Como, por exemplo, a disciplina que ensina em Hebreus, capítulo 12, verso 11. A disciplina que Hebreus ensina no capítulo 12, verso 11, era uma coisa boa, mas não é agradável. Concorda? Olha o que diz lá. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Mas também coisas que são agradáveis, mas que não são boas. Quer ver um exemplo bem interessante? Que a Bíblia diz, mel, produto da abelha. Mel demais. Provérbios 25:16 diz isso. Se você encontrar mel
coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Mel é agradável, mas demais não é bom. Sendo assim, a união que Davi diz que é boa não é apenas a quantidade para se saber quanto vantajosa é. Na união que Davi diz que é boa, os aspectos íntimos desta união boa, como a alegria, a segurança, a completude, a comunhão, fazem parte desse maravilhoso e abençoador pacote de comunhão, de união boa. Outros sentidos da palavra, bem encaixados aqui nesse contexto, seria prazeroso. Ó, quão bom e prazeroso é! Ó, quão bom e deleitoso é! Ó, quão bom e harmonioso é que os irmãos vivam em união. Nós entendemos, então, que não se pode dispensar de maneira alguma da união entre irmãos, sejam eles sanguíneos, de pátria ou espirituais. A conclusão é que, como é feliz o lar onde existe amor, como é feliz onde existe compreensão, união, não obstante as diferenças naturais de gosto, opinião, hábitos. Num lar, numa casa, numa igreja, num trabalho, numa escola, num grupo de amigos, sempre onde há união, vão haver diferenças de gosto, de hábitos, mas é maravilhoso, é harmonioso quando eles vivem em união, com amor, compreensão. Pai, mãe, filhos, parentes, irmãos de igreja, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade, todos têm que ser influenciados por esse clima de amor, de fraternidade que vem de Jesus, de fraternidade cristã. E eu posso, como pastor, afirmar aqui perfeitamente como é feliz a igreja onde existe a harmonia do evangelho predominando. Como é feliz e abençoada, como é boa a igreja onde divergências naturais de ponto de vista não são suficientes para perturbar, para criar atrito no ambiente da igreja do Senhor. Como é feliz, como é boa a igreja onde existe a democracia, mas também existem a ordem, a reverência, o respeito pelo pastor, pelos diáconos, pelos líderes da igreja. A harmonia, união, como isso é bom. O segundo e último aspecto que nós aprendemos aqui no Salmo 133, sobre a união fraternal, sobre o amor fraternal, é a que se compara à união fraternal. Vamos ler os versos 2 e 3 mais uma vez. Ele diz lá, Davi, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce, pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Após uma declaração clara sobre o valor da união entre os irmãos, aqui o salmista introduz duas comparações para expressar melhor não apenas o seu pensamento, mas também o seu sentimento. Olha comigo, olha o texto, olha o verso 2, parte A. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça. Então, a primeira comparação é de um óleo precioso, de um óleo perfumado. Nós aprendemos na EBD, principalmente, no Novo Testamento, que o óleo
é muito valioso. Marcos 14:5 traz isso. O óleo é muito útil na apresentação das pessoas, dando-lhes aparência limpa e saudável. Você sabe muito bem que lá não havia muita fartura de água, as pessoas não tinham o hábito, né, e nem muita água para tomar banho diariamente, e era um terreno muito árido, muita poeira, muita areia. Então, o óleo era usado para se passar no corpo, para trazer perfume, para dar uma aparência saudável, para dar uma aparência limpa e para proteger também. Ele era usado como medicamento, como diz lá em Tiago 5,14. Nos dias do Antigo Testamento, não era diferente. O óleo, nos tempos mais antigos lá do Testamento, ele era usado como um produto fino de beleza, ele era um cosmético propício ao amor, como diz Cantares, como diz o livro de Provérbios, remédio para ferimentos, e o óleo também era um elemento de consagração de sacerdotes e reis. Quando um sacerdote era ungido, quando um rei era ungido, havia o costume então de se jogar óleo na sua cabeça, simbolizando assim a unção de Deus. Apesar de a comparação ser maravilhosa até aqui, ela ainda assume um caráter mais significativo, o óleo, com a sequência do versículo. Olha o que diz a segunda parte do verso 2 do Salmo 133, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Além dos benefícios naturais do óleo, entenda por que Davi associa essa imagem à consagração de Arão, ao sacerdote Arão, irmão de Moisés, no qual o óleo representava não apenas a separação do sacerdote e dos seus filhos, a consagração dos sacerdotes e dos seus filhos para o serviço do Senhor, mas também o óleo que consagrava Arão e seus filhos como sacerdote, representava a perpetuidade do chamado, a continuidade do chamado, a durabilidade do ministério. Desse modo, o que Davi quer nos ensinar com isso? O que Davi quer transmitir com isso? Desse modo, Davi quer transmitir o valor e a durabilidade da união fraternal promovida por Deus. Como óleo que desce da barba até a orla dos seus vestidos. Davi quer nos ensinar de uma maneira muito linda, muito poética, que a união fraternal que vem de Deus, ela é constante, ela é durável. Mesmo não sendo descrita nenhuma ação de Deus, a ocorrência tripla aqui do verbo descer, no derramamento do óleo da cabeça para a barba, depois quando da barba desce para as vestes, e no verso 3, quando a água desce a montanha, isso nos dá a ideia, entenda, meu amado, que é do alto que a união é promovida na forma de bênção. Então, a união que eu e você temos, fraternal, um amor, como é bom, como é agradável, essa união vem de Deus, vem do alto, vem do Pai das luzes, vem do nosso Pai de amor, para que desfrutemos, e ela é constante, ela é durável, ela é algo perpétuo. Caminhando para o final, a segunda comparação, veja bem comigo, no verso 3, na primeira parte, é o orvalho. Olha que coisa interessante que nós temos aqui. Davi diz, é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Veja só que curioso e interessante. Quando a gente olha
para o mapa da Palestina, vai ver que, geograficamente, essa descrição que Davi está trazendo aqui é impossível de ocorrer, já que o Monte Hermon fica no extremo norte de Israel, local onde nasce o Rio Jordão, e o Monte Sião, onde está localizado Jerusalém, fica a cerca de 200 quilômetros ao sul. E, além disso, a água que desce do Monte Hermon, que faz nascer o Rio Jordão e que corre pelo Rio Jordão, jamais poderia subir morro acima, monte acima, o Monte Sião, até chegar em Jerusalém. Mas Davi aqui não está pensando em termos geográficos, não. A mensagem de Davi aqui, ele está pensando em termos teológicos. Nesse sentido, as águas abundantes que descem do Hermon, do Monte Hermon, atravessando Israel de norte a sul, produzem a ideia, sabe de quê? De suprimento e do refrigério necessário ao povo, à vegetação, aos animais, tudo isso sendo providos por Deus. Já Sião, lá no sul, como receptora do orvalho que vem do Hermon, surge como a cidade abençoada pelo Senhor e local das esperanças de Israel, da redenção, de um futuro glorioso. E o salmista então termina: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Desse modo, Jerusalém, além de alvo das bênçãos de Deus, é também o local de onde o Senhor promoveria a redenção espiritual e política para Israel e para as nações com o Messias. Essa comparação tem valor no contexto do Salmo, pois assim como a esperança de que Deus promoveria em Sião as maiores bênçãos enchia os israelitas de força e alegria, desculpa, irmão, deu um probleminha aqui. Então, vamos lá. Assim como a esperança de que Deus promoveria em Sião as maiores bênçãos enchia os israelitas de força e alegria e coragem, do mesmo modo, tais benefícios eram manifestos diante dessa união fraternal. A comunhão entre os irmãos trazia a cada um alegria, a comunhão entre os irmãos trazia a cada um refrigério, trazia socorro, a comunhão trazia força um para o outro. É uma pena, uma grande pena, que uma lição tão preciosa do passado, no Salmo 133, tem sido deixada em segundo plano nos nossos dias. Nossos dias têm testemunhado indiferença uns pelos outros dentro das igrejas. Nossos dias têm testemunhado contatos superficiais. Nossos dias têm testemunhado falta de envolvimento, falta de tempo, falta de interesse, falta de responsabilidades, tanto com a obra do Senhor, quanto com os próprios irmãos e com os amigos que as igrejas têm. Como os dias têm sido difíceis, porque parece que os crentes agora só querem saber de chegar nas igrejas, cantarem uma música relevante, uma música que os maravilhe, e ouça uma palavra que os fortaleça, mas que muitas vezes não os leva ao arrependimento pelos seus pecados, e saiam dali e vão embora. Parece que as pessoas não querem mais um envolvimento, não querem mais comprometimento, não só com Deus, com a sola, mas com os irmãos da igreja, aquele amor fraternal, aquele carinho, aquele interesse, aquela preocupação, aquele cuidado, aquela amizade, aquela conversa. Alguém me disse uma vez, se você quer ver a saúde
de uma igreja, a saúde espiritual de uma igreja, basta perceber como a igreja se comporta no final do culto da noite. Se todos vão embora de uma vez ou se ficam ali conversando alegre e animadamente. Amado, a consequência disso tudo, obviamente não anunciada nem mostrada pelo sistema moderno e corrompido que está acontecendo hoje, é que as igrejas vão se enfraquecendo. Os crentes individualmente vão se enfraquecendo. Porque não tem mais prazer de estar juntos com os irmãos na casa de Deus. Preferem ficar assistindo mensagens pelas igrejas virtuais, pelos YouTubes da vida. Olha, eu tenho esse canal, eu trago essa mensagem, mas você sabe muito bem, enfatizo mais uma vez, é muito bom, alcança, você pode ouvir a qualquer hora do dia, mas isso aqui não é suficiente, você precisa estar na igreja, você precisa estar em comunhão com Deus, você precisa estar em comunhão com os irmãos e dizer e sentir e perceber, como o salmista Davi diz, como é bom e agradável e maravilhoso que os irmãos vivam em união. Para concluir, a aguardada historinha. Um homem contou que em sua infância no campo encontrou certa vez uma tartaruga fluvial que vive no rio. Quando ele começou a examinar a tartaruga, ela encolheu a cabeça, os membros e se trancou lá no seu casco. O menino que estava com ele ficou triste com a atitude da tartaruga, pegou algo, tentou abrir o casco para fazer a tartaruga sair. O homem então observou o menino e disse: não, esta não é a maneira correta. Você poderá matá-la e não vai conseguir abrir. O tio então pegou a tartaruga, levou-a para dentro de casa, colocou no chão junto à lareira. Poucos minutos se passaram e o lugar tornou-se aquecido. Então a tartaruga colocou a cabeça para fora, os pés e começou então a caminhar. E o menino olha para o tio e o tio fala para o menino: olha, as tartarugas fluviais são assim. E as pessoas também. Você não pode forçá-las a nada. Mas se você primeiro lhes aquecer o coração com alguma atitude de amor, provavelmente elas farão o que você deseja que façam. Então, depois dessa interessante história, eu quero terminar essa mensagem com algumas perguntas inquietantes, que são para te inquietar mesmo, e fazer você pensar sobre suas atitudes nessa noite e resolver mudar, caso entenda que é necessário. Como você está lidando com as pessoas que te cercam? Você tem querido impor a sua vontade? Você está exigindo que elas sejam iguais a você? Você está o que oferecendo para elas? Antipatia, rispidez, mau humor, orgulho, arrogância? Ou você entende que você tem que demonstrar humildade, carinho, solidariedade, tolerância, respeito, compreensão? A melhor atitude em qualquer relacionamento é o amor fraternal, é que os irmãos vivam união. Quando os irmãos vivem em união, essa união, esse amor abre as portas, essa união, esse amor ilumina o caminho, essa união, esse amor derruba os obstáculos, essa união, esse amor faz uma criança sorrir, essa união, esse amor perfuma os cômodos de uma casa, as dependências de uma igreja, essa união, esse amor perfume une os casais, desvia os filhos dos vícios, porque o amor dissipa todas as trevas. O amor até estimula uma pequena tartaruga. Se quisermos um mundo melhor, se queremos a nossa família unida, se queremos ser verdadeiramente felizes, aqueçamos os nossos dias com atitudes de um autêntico amor fraternal.
como é bom, como é agradável, como é maravilhoso que os irmãos convivam, vivam em união. Amém? Graças a Deus, irmãos. Tive aqui um pequeno imprevisto na transmissão, mas eu creio que não deu para atrapalhar, não. Tá certo? Muito obrigado pela sua presença. Semana que vem, terça-feira, dia 26, a live volta para terça-feira. É que ontem eu tive que estar presente num culto, então não pude fazer na terça, então estou fazendo hoje. E que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite feliz. E se você chegou agora aqui, ó, mais uma vez, ó, pega aí, se inscreve no nosso canal, faz aquele like, compartilha, tá certo? Deixa escrito aqui nos comentários aqui embaixo. Não é no chat, não, é nos comentários aqui embaixo. O que você falou, a mensagem. E não esquece também aqui, eu sempre deixo o link da mensagem anterior para você clicar aqui e acessar também a outra mensagem. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um que ouviu agora essa mensagem e que vai ouvir depois, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Muito obrigado, irmãos. Uma noite feliz, uma noite abençoada. Até domingo lá na igreja, se Deus permitir. Tchau, fiquem com Deus.